prosseguindo com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil com a Bola da Vez, que é a editora Abril Jovem, e com a fase do Hulk fundido, eu vou dar uma avançada aqui nas histórias do Hulk da editora Abril, porque, sinceramente, falando por mim, eu acho essa fase do Hulk fundido, Hulk mesclado, ou a fase do Hulk, nessa nova fase do Hulk, do Peter David pós-Hulk cinza desempregado, um porre. Já disse aqui que eu acho um porre essa fase. E eu vou explicar aqui, né, enfim, né, durante esse vídeo eu vou explicar porque que eu acho essa fase também do Hulk fundido um porre. Porque, sinceramente, falando aqui, o Peter David, eu já disse, ele se repete várias vezes nas piadas, no lance feminista, nas historinhas genéricas, tudo isso o Peter David se repete. E esse Hulk, que é a mescla entre Bruce Banner, o Hulk cinza e Hulk selvagem, é praticamente um Hulk onde a maior parte do tempo ele é o Bruce Banner. Ele não se comporta como Hulk, ele não tem grandes feitos de força, ele não age como uma fera destrutiva, assim, destrutiva dos momentos que ele precisa agir de forma instintiva ou até mesmo primitiva. Ele não lembra o Hulk, essa versão, sinceramente, é uma versão que é mais o Bruce Banner do que o Hulk. E aí vem, né, aquela teoria que eu tenho, que eu acho que o MCU não errou muito quando levou, né, essa versão para os cinemas. É claro que, diferente dos quadrinhos, do contrário dos quadrinhos, os quadrinhos é uma versão, né, que não chega a ser tão ridícula, porque tem alguns feitos padrão ali do Hulk, feitos padrão, mas ao menos não chega a ser aquela galhofa que acabou se tornando o MCU. Mas, sinceramente, dá para ver que o MCU se inspirou nessa versão do Hulk, onde ele se comporta a maior parte do tempo como Bruce Banner do que como Hulk. Ou seja, são histórias genéricas, são histórias que estão mais voltadas para o gênero de super-herói, porque o Hulk é um anti-herói, ele não é um herói, ele é o herói na forma dele, como eu já disse lá nos vídeos anteriores. Então, essa fase do Hulk fundido, Hulk mesclado, é uma fase onde o Hulk usa até colante, o Hulk veste pantufas, pantufinhas, faz piada, muita piada, já disse aqui. Ai, mas muitos podem falar, pô, cara, mas o que tem a ver as piadas? As piadas estão dentro do contexto dos anos 90. Não interessa. As histórias são fracas. E para quem vai comprar o ônibus da Panini, a parte 2, se a Panini lançar, é claro que vai ter algumas histórias inéditas ali, como, por exemplo, a história que deveria ser, né, publicada na edição O Incrível Hulk número 136, que, embora não seja uma história estrelando o Hulk, essa versão do Hulk fundida, é uma história onde o Dr. Santos faz uma análise uma análise psicológica de um detento ali, de uma mulher que estava presa, alguma coisa assim. Também é uma história bem bosta, apesar de ser inédita, não faz diferença nenhuma. Mas é claro que vai ser incluída no ônibus como pretexto de, estamos incluindo 2 histórias inéditas do Hulk do Peter David aqui, né? Enfim. Mas falando mais aqui dessa fase do Hulk mesclado, pô, eu acho chata pra caramba. Aqui temos aqui a preparação para a saga Desafio Infinito, que inclusive a saga Desafio Infinito, esse Hulk não faz merda nenhuma. A gente pensa que ele vai ajudar os heróis contra o Thanos, o Hulk não tem nenhuma na mão contra o Thanos, tá? Deixando claro aqui que depois, quando foi apresentado naquela outra saga, minissérie do Jim Starlin, dos Infinitos, né? A Guerra Infinita, alguma coisa assim, o Hulk vai tentar lá deter o Thanos junto com os heróis, e o Thanos não chega pra lá no Hulk, ou seja, a força do Hulk não adiantou merda nenhuma ali. Outra saga, Desafio Infinito, que deixa o Hulk ali, mas o Hulk não presta pra bosta nenhuma. Aí temos também, né, todo mundo já conhece a minissérie 2 partes, Futuro Imperfeito, onde esse Hulk novamente toma um pau de uma versão dele do futuro, onde essa versão do futuro ficou mais forte por absorver bombas nucleares, enquanto os heróis morreram, esse Hulk sobreviveu numa guerra lá, onde o homem botou, provocou, né, o que podemos chamar de Armagedon, o próprio homem com suas armas nucleares. Aí esse Hulk lá, muito tempo, né, no futuro muito distante, acabou absorvendo acabou absorvendo a energia das bombas nucleares e se tornou mais forte, e dá um pau nesse Hulk mesclado do presente. Porra, cara, pelo amor de Deus, né? E inclusive foi um contexto que o Peter David mudou na minissérie pré-maestro, ou seja, nas minisséries
ou na minissérie Pré-Maestro e na minissérie onde apresenta as primeiras aparições desse Hulk como maestro, cara, que o Hulk só se fode, o Hulk perde pro Hércules, aí, mas pelo menos, lendo aqui, relendo toda essa fase do Peter David e vendo como ele estabeleceu essa versão do Hulk mesclado, o Hulk perder para o Hércules ali, né, enfim, é totalmente normal. Aí chega lá o retardado mentiroso e mau caráter do Centro HQs, ele pega exemplos ali, por exemplo, o Hulk afastando o Hércules, dando com os 2 pés, isso não quer dizer nada, cara. Aí ele pega 2 exemplos ali que não tem nada a ver com esse Hulk mesclado, né, que muitos chamam de Professor Hulk. Ele pega o exemplo quando o Hulk enfrentou o Hércules no especial O Incrível Hulk Hércules Unleashed, que inclusive foi desenhado pelo Mike Deodato Jr., que não tem nada a ver com essa fase do Hulk mesclado. É claro que ali o Hulk, né, era outro Hulk e ele não podia fazer feio contra o Hércules. Mas falando aqui desse Hulk mesclado, cara, o que a galera viu nisso? Eu não vi nada demais dessas histórias. São histórias chatas. O Peter David aqui ele torna a Beth uma colega de quarto da Marlo Chandler. Aí depois essa perua aí, como é uma inútil, que ela fica só se afastando do novo Hulk, né? Mesmo sabendo que esse novo Hulk estava se comportando a maior parte do tempo como Bruce Banner. Aí ela fica se afastando do marido, uma mulher perua, né? Falando aqui, uma mulher, sinceramente, cara. O Peter David acabou com a Beth. Aí ela acaba arrumando emprego, porque é uma desocupada do caramba, fica lá só bebendo cerveja com a ex-amante do Hulk Caesar, que é a Marlo Chandler, a atual namorada do Rick Jones. Ela arruma emprego numa linha direta para atender pessoas que estão passando por necessidades e precisam de ajuda de uma orientação. Ou seja, até pessoas que estão ali prestes a tirar a própria vida. Cara, então, aí temos outra história também. O Peter David ali, ele fica querendo, né, enfatizar que a importância dos portadores do HIV. Temos uma história onde o Hulk se encontra, né, novamente com o sobrinho do Falcão, que é o Jim Wilson, e a gente não sabe como o Jim Wilson contraiu o vírus HIV, como ele pegou o AIDS, né, que o Jim Wilson já estava em tratamento ali. Aí, cara, sinceramente, na minha opinião, eu acho que o Peter... Eu acho não, tenho certeza, o Peter David é gay, cara. Ele gosta de dar o butico ali. Não tem jeito. As histórias mostram por si só, cara. Como ele é meio sensível quando ele escreve histórias do Hulk. O Hulk tem que usar a mente, não a força bruta. Ele é muito sensível, esse cara, o Peter David. Sinceramente, eu não vi nenhum grande feito do Hulk, desde que ele começou com o Hulk Caesar, o Peter David, nem com o Hulk Selvagem, eu não vi nenhum grande feito dessas 3 versões, seja o Hulk Caesar, o Hulk Selvagem e esse Hulk mesclado. O Peter David, ele é muito sensível para escrever histórias do Hulk, galera. Vou ser sincero aqui. Vocês que gostam do ônibus da Panini, comprem, mas eu duvido que vocês vão reler e vão se relembrar dessas histórias. Na verdade, eu duvido muito que vocês comentem sobre essas histórias dos vídeos. Vocês vão comprar só para fazer a lombada ali, para fazer o desenho da lombada, cara. Vocês estão cagando para isso. Botem as cartas na mesa, vocês estão cagando para essa fase do Peter David. Até mesmo o Bolsal HQs, ele nem deve gostar disso. Ele compra por comprar, porque é um colecionador compulsivo. Mas falando aqui, voltando aqui, cara, o Peter David é um escritor muito sensível para escrever histórias do Hulk. Pô, como é que as pessoas podem falar que ele ainda consegue disputar com o Bill Mantlo? Que isso, cara? Bill Mantlo? Pô, alguém já leu as histórias do Bill Mantlo, cara? Muito bem construída, tem brutalidade, tem feitos, tem um apelo emocional muito mais forte do que a gente viu do Peter David. E o Peter David não sai dessa bolha. Aí ele torna essa versão do Hulk mesclada uma versão onde ele começa a trabalhar para o Panteão. Aí, né, que o Panteão é uma organização tão secreta que nem a SHIELD sabe da existência. E o Hulk toma umas porradas de alguns membros do Panteão. Aí, a maior parte do tempo, cara, esse Hulk é um herói. É um herói, o Hulk não é um herói, porra. Ele não é. Aí o Peter David faz até o Hulk unir forças contra o Justiceiro, que eles estão tentando, né, destruir uma organização ali. Inclusive, foi a mesma organização que deu cabo do patrão do Hulk Cinza em Las Vegas, que é o Michael Verdit. Cara, aí também o Peter David traz de volta aquela equipe de vilões, os alienígenas, mas não chega nem perto do que o Bill Mantlo fez, mas não chega nem perto. Ou seja, o Peter David usando das criações do Bill Mantlo para apresentar uma historinha genérica. Aí depois, cara, depois o Hulk perde para o Fanático. O Hulk toma um cacete do Fanático e na versão, assim, padrão do Fanático, sabe? Sim, o capacete. O Hulk toma um cacete, aí depois o Caveira Vermelha ele consegue, né, fuder a mente do Hulk ali, chama um cara chamado Mentalo,
que usa um aparelho onde o Hulk não consegue resistir. Pô, até isso, né, cara? O Hulk só conseguia resistir a ataques mentais quando tinha alguns ataques ali que a mente dele encontrava uma oportunidade para resistir esses ataques, cara. Mas quando você ataca o Hulk mesmo, aumenta a potência mental ali, ele não consegue resistir. Enfim, cara, eu vou falar, esse Hulk do Peter David, não dá. Eu não vou nem comentar as edições, cara. Eu só vou deixar a imagem do vídeo aqui, ó. Das 165 edições do Incrível Hulk, cara, não vale a pena. Não vale a pena. Eu tenho Futuro Imperfeito. Eu lembro de eu ter comprado o prólogo para Desafio Infinito, mas, cara, não dá. Não acontece nada ali, velho. Não acontece nada de bombástico. Nada de fodão, assim. Não, cara. É um run superestimado. Tudo que o Peter David escreveu é superestimado. Depois eu vou trazer no vídeo as histórias, né? Ou seja, uma história do Hulk Cinza, Senhor Tiratema, onde ele apresenta um feito foda. E esse feito não está incluído no ônibus da Panini, porque não foi o Peter David que escreveu. Mas mesmo assim, cara, é o feito foda que o Peter David não foi capaz de fazer com a versão do Hulk Cinza. Aí quando eu pensei que ele ia. Quando ele trouxe essa versão do Hulk mesclado, que muitos chamam de professor, eu achava que, né, deu a entender na época que seria uma versão definitiva. Mas, cara, não dá, eu abandonei as HQs na época, eu abandonei. E, inclusive, aqui, ó, não vou esquecer, eu vou mostrar uma imagem onde o Hulk se fode pro Capitão América, velho. Pro Capitão América, o Capitão América levanta o Hulk e joga ele porta fora, cara. E nesse treveiro aí tivemos, né, a Marlo Chandler, ela foi morta a facadas, aí o Rick Jones teve que apelar para, enfim, o Deus ex-machina, ex-máquina ali, alguma coisa assim, para trazer a Marlo de volta, e a Marlo estava num estado totalmente vegetativo. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui, cara, a perua da Beth Banner trai o Bruce Banner de novo, e agora com o Rick Jones, cara, né, essa sem vergonha dessa perua aí chamada Beth Banner, que agora o Peter David destruiu totalmente, né, a imagem dela. Algo que nunca aconteceu nem nos anos 80 nem nos anos 70, cara, ou nos anos 60, quando ela começou, né, a ser estabelecida. Cara, é o seguinte, é tudo isso que eu tenho pra dizer desse run do Hulk do Peter David. Cara, mais uma história na sombra da AIDS, enfim, cara, aí o Jim Wilson morre de AIDS, Peter David se vitimizando, um dos membros do Panteão, né, essa organização secreta que o professor Hulk estava ali trabalhando, também, né, gay ali, aí fica tudo aquilo, os gays são gente, os gays não sei o que, cara, ninguém quer ver isso nas histórias do Hulk, porra. Não é à toa que mudou depois. O Peter David, eu vou mostrar depois, no decorrer, né, dos quadros desse vídeo, como foi o desfecho do Peter David no Hulk, cara. Depois teve que entrar outro cara ali para sequenciar o que o Peter David havia feito, mas de uma forma até um pouco, né, que não constrangesse tanto as histórias do Hulk. É exatamente isso que eu acho desse run do Peter David, cara. No geral, falando aqui, eu acho uma bosta. Eu nunca compraria o ônibus desse cara. Tá, o cara hoje é um nojento, anti-Trump, esquerdista, cara, lacrador, enfim, humilhou o Hulk naquela minissérie Tiratema, usou de elementos do Bill Mantlo para, né, trazer o Hulk de volta nas encruzilhadas, um retcon ali, simbionte, Homem-Aranha, encruzilhadas, cara. Mexeu também no novo Quarteto Fantástico do Walt Simonson, não era lá grandes coisas, mas o Peter David mexeu, tornou ainda, né, pior ainda do que já era. Bom, cara, é o seguinte, ó, pra poupar a edição dos vídeos, cara, eu só vou mostrar aqui os quadrinhos do Guia dos Quadrinhos e do Guia dos Quadrinhos, né, das edições. E continue acompanhando esse quadro aí que eu vou falar depois da onde foi parar as histórias desse Hulk mesclado aí, que a editora Abril chegou ao fim em 165 edições de Incrível Hulk. Falou? Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.